寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora, né? E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, a teoria de hoje é: e se os Estados Unidos tivessem colonizado o Brasil? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada assim aconteceu porque eu quis, entende? Sempre é fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de um modo plausível para que nossa teoria, viesse a acontecer, senão não ia ter por que ter esse quadro de teorias. Eu também pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões. E lógico que algo específico aí do país, região ou nacionalidade. Beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. Bem, durante muito tempo, né, o Brasil, o nome oficial do Brasil era Estados Unidos do Brasil. E esse nome ele veio desde a queda da monarquia até 1968. E no início a bandeira do Brasil era uma bandeira semelhante à bandeira dos Estados Unidos, só que verde e amarela. Mas apesar do nome Estados Unidos do Brasil, né, não tinha nada a ver com os Estados Unidos ali da América do Norte, né? E não tinha ligação nenhuma, e os Estados Unidos também não tinham influência nenhuma, ao menos não diretamente, né? Mas enfim, e como seria se os Estados Unidos de fato, né, tivessem colonizado o Brasil e o Brasil se chamasse Estados Unidos do Brasil até os dias de hoje, ou então Estados Unidos da América do Sul? E é isso que nós vamos ver nessa teoria, beleza? Então, bora lá. Bem, os Estados Unidos, né, para quem não sabe, eles tiveram a independência deles da Inglaterra 46 anos antes, né, do Brasil ter a independência de Portugal. E como é que seria se durante esse período, né, vamos supor que, já tenha passado 40 anos, né, que os Estados Unidos tivessem tido a sua independência, vamos supor que os Estados Unidos, né, depois de sua independência, tivesse buscando expandir suas influências, né, já no primeiro método, aliás, né, bem depois da independência, né? Então, tipo, pensando, se o pessoal está colonizando, está ganhando uma grana, está ganhando um recurso natural e tal, por que eu não posso fazer o mesmo, né? Então, lógico que os Estados Unidos iria estudar as possibilidades, né? Então, ele iria notar o seguinte, né? Que a Inglaterra e a França, a Espanha e Portugal, nenhum dos 3 aí se davam tão bem, né? Apesar de ter basicamente um timinho, né, entre Inglaterra e França e Espanha e Portugal, vamos supor que os Estados Unidos também estivessem começando a entrar já nessa onda aí, né, de colonização logo cedo. Então, eles estariam de olho aqui no Brasil. Mas o porquê de olho no Brasil? Bem, durante o período, né, que Portugal esteve aqui, muitos brasileiros estavam insatisfeitos, né, com o governo português e metaforicamente falando, até se trazer Napoleão para tirar os portugueses estava valendo, né? Então, eu acredito que, né, os Estados Unidos ia ver uma brecha nisso, né, e iria falar com a Inglaterra, iria falar com a França, né, para disponibilizar navios, disponibilizar pessoas, canhões, armamentos, né, enfim, né, como um todo. E a partir desse momento, né, eles iriam descer para cá, né, eles iriam, lógico, estudar a situação, informar o governo de Washington, e aí sim, eles poderiam descer para cá. E, né, eles atacariam em 3 pontos simultaneamente, né, talvez ou Ceará ou Salvador, Rio de Janeiro ou Santos e, né, o porto ali de Curitiba, ou então acho bem provável que Curitiba mesmo, pois assim ele já pegaria, né, os 3 principais pontos do Brasil, né, já iria dividir o Brasil em 3.
evitando com que forças portuguesas ou forças brasileiras pró-Portugal, né, ficassem aglomeradas em um canto e conseguissem lutar. Mas, né, eu acredito que essa ajuda seria uma ajuda, né, e contaria muito mais com os brasileiros que provavelmente iriam comprar a causa americana para se livrar de Portugal, né? Só que não seria um conflito fácil e não seria um conflito rápido, né? Pois iria envolver basicamente diversas potências, né? O Brasil seria o palco principal. Eu acredito que Portugal, acredito que a Espanha iria se aliar com os portugueses, né? Então os Estados Unidos também iria ficar um tanto quanto esperto ali, né? Em seu próprio território. Afinal, né? O México estava lá, se não me engano, o Texas também era colônia da Espanha naquele momento, né? Logo na independência dos Estados Unidos, né? Enfim. Mas ao mesmo tempo, os Estados Unidos ia ter a Inglaterra e a França ali, né, no Canadá. Então, os Estados Unidos não ia estar guerreando sozinho caso a Espanha viesse atacar, né, os Estados Unidos no território principal ali na América do Norte, né? Então, lógico que seria um conflito bem tenso, né? O Brasil iria, em vez de ter uma independência pacífica declarada por um português, eu acredito que talvez, né, acredito que a independência do Brasil seria sim declarada por um brasileiro, né? Só que basicamente os Estados Unidos aí, a partir desse momento, iria tomar parte ali do governo do nosso governo, né? E vamos supor, né, que a independência foi declarada pelo menos depois de, sei lá, uns 3 anos e meio aí de conflito com os portugueses, né, aqui na América do Sul. Ok, só que em vez do Brasil ter a sua independência e, né, aparecer como uma monarquia, o Brasil iria ter sua independência e já aparecer diretamente como uma república, né? E aí sim iria se chamar, né, Estados Unidos do Brasil, né? Pois os Estados Unidos já iria ali, né, tomar conta do governo, já iria criar o governo do Brasil aos moldes norte-americanos. Então, né, o Brasil, né, atualmente não seria já um país multipartidário, seria um país bipartidário, teria republicanos e democratas, né? Assim como foi, né, na história dos Estados Unidos. Então, a partir desse momento, ok, já iríamos eliminar diversos partidos, diversos presidentes, né? Metaforicamente falando, não estou, né, incentivando, né, que eliminem de fato presidentes, né? Longe de mim falar isso. Mas, né, vai que alguém interprete mal essa frase. Mas, enfim, então, a partir desse momento também poderiam ter 2 mudanças, né? Ou o país ia se chamar Estados Unidos da América do Sul, né? Ou Estados Unidos do Brasil. Eu acredito que Estados Unidos do Brasil iria ser mantido, né, justamente pelo fato para não tirar a identidade do povo brasileiro. Ah, você é da onde? Ah, sou sul-americano. Qual o seu país? Ah, América do Sul. E aí ia ficar parecendo Coreia do Norte e Coreia do Sul. América do Norte e América do Sul, né? Mas enfim. E também, né, a partir desse momento, algumas coisinhas iriam acontecer. A primeira coisa seria o quê? Ou os Estados Unidos iria tomar um controle total do Brasil, né? Basicamente quase que anexando o Brasil aos Estados Unidos. Ou então o Brasil iria fazer um esquema mais ou menos igual a Porto Rico, né? Nós iríamos ter nossos costumes, nossas culturas, nosso idioma, mas ao mesmo tempo, né, nós iremos responder aos Estados Unidos. Ou então poderíamos fazer um esquema igual a Porto Rico, só que com uma certa autonomia a mais, né, com a gente entre aspas, né, escolhendo o nosso presidente, né, só que com uma aprovação dos Estados Unidos. Então, basicamente, né, nós teremos o nosso presidente, mas quem basicamente que iria colocar o presidente no poder seria aí a decisão final aí seria de Washington, né? Então, se fosse o presidente muito a favor de uma independência, a favor de uma autonomia a mais, eu acredito que nem concorrer às eleições ele iria, né? Mas enfim, né? E beleza, né? Tempo vai, tempo vem. Não vamos alterar a Guerra do Paraguai, só que dessa vez, em vez, né, do Solano Lopes guerrear só contra o Brasil, a Argentina e o Uruguai, o Solano Lopes iria acabar guerreando contra
né, os Estados Unidos também, que, né, lógico que iriam ter militares americanos para cá, a marinha norte-americana iria estar aqui no Brasil, né, iria ser uma marinha conjunta brasileira e americana, mas, né, eu acredito que o Solano Lopes também acabaria tendo mais prejuízo ainda. E isso, né, que os Estados Unidos até mesmo poderia chegar a ocupar uma parte aí do Paraguai, justamente para evitar que um novo Solano Lopes aí viesse, né, a subir no poder. Ou seja, os Estados Unidos aí, né, já começou a levar a democracia aí para a América do Sul faz tempo, hein? Aqui nessa teoria. Mas enfim, né, lógico que a partir desse momento também da Guerra do Paraguai seria um momento decisivo, né, para a história do Brasil, pois poderia ter uma guerra civil ou não aqui, né? Como assim? Bem, o Solano Lopes poderia aproveitar dessa brecha, né, para convencer os brasileiros a se revoltar contra a presença americana aqui no país, dividindo a população, mas esses brasileiros iriam estar usando roupa e debaixo da bandeira paraguaia. Então, né, esses brasileiros seriam considerados traidores, pois estariam lutando por interesses do Paraguai em vez de lutar por um interesse nacional, em vez de lutar usando a bandeira do Brasil, né? Ou bandeiras propostas do Brasil, enfim. Então, eu acredito que isso não chegaria a ser uma guerra civil, mas seria algo que os Estados Unidos iriam observar e iria, né, justamente ocupar o Paraguai para que não acontecesse uma guerra civil no Brasil e que o Brasil, né, não tivesse não cortasse a influência norte-americana, né, daqui. Então, uma outra coisa também que aconteceria, né, é que pelo fato, né, dos confederados terem perdido a Guerra Civil na América do Norte, eles teriam pulado para cá, né, assim como pularam, né, seria um evento canônico, mas eu acredito que em vez de eles se manterem concentrados apenas aqui em São Paulo, né, em uma cidade aqui do interior, eu acho que eles provavelmente iriam para outros mais lugares, né? Imagina, você está lá em Goiás escutando um sertanejo, tem um casal que está triste, que um traiu o outro, tem uma pessoa curtindo e do lado está aí a Ku Klux Klan. Então seria um negócio bem exótico o Brasil, né, nesse período, né? Nessa realidade. E também, né, o Brasil também iria servir bastante para os Estados Unidos, né, como bases navais, principalmente ali no Nordeste, né, para ajudar, para, na verdade, né, ocupar o Panamá e assinar tratados também. E também seria de grande ajuda também na guerra hispano-americana, uma vez, né, que o Brasil iria ter bastante recurso ali para os Estados Unidos, e então os Estados Unidos iam ter muito mais dinheiro ali para guerrear contra a Espanha e tomar as colônias espanholas com mais facilidade, né? E, inclusive até mesmo as Filipinas. E também, né, os Estados Unidos poderiam acabar colocando o Brasil para administrar o Panamá, uma vez que seria um governo totalmente de confiança, não seria um governo que iria tentar sabotar ou que iria tentar tomar para si, uma vez que ia estar sob supervisão americana, mas os americanos em si não iriam estar diretamente ali no Panamá. Então o canal do Panamá seria assim algo talvez até mesmo que benéfico, né, para o Brasil, uma vez, né, que o Brasil também poderia estar sendo pago, né, para tomar conta ali do Panamá, para ficar de olho ali nos contratos, principalmente na Colômbia. Se a Colômbia tentar uma gracinha, já seriam invadidos ali pelas regiões ali que fazem fronteira, né? E já, né, pulando para a Primeira Guerra Mundial, eu acredito que o Brasil iria participar direto, sim. A partir do momento em que os Estados Unidos entrassem na Primeira Guerra Mundial, o Brasil iria entrar junto, né? Só que o Brasil ele não iria entrar tipo de um modo passivo, né? Como entrar de um modo passivo, como assim? Que papo é esse? Lá ele, hein? Seria tipo, em vez de enviar só médico, nós iríamos enviar soldados também, né? O Brasil iria ter um grande destaque, né, nessa questão militar, uma vez que diversos brasileiros poderiam sim acabar entrando no exército americano, pois pela teoria também seríamos, né, americanos dos Estados Unidos, né, do norte. E seria aquele esquema ali, né, de Porto Rico. Nossa moeda seria o dólar, né? O nosso idioma iria continuar sendo o português,
mas muitas palavras eu acredito que nós iríamos intercalar muito mais com o inglês do que nós já intercalamos, né, no nosso dia a dia, né, com palavras de fora, enfim. Né, os índios também, eu acredito que eles talvez poderiam acabar sendo um pouco mais brutalizados, né, no final. Se os próprios índios ali da América do Norte já foram, imagina de um país que não é deles, né? Então o negócio ia ficar feio, Já, né, os anos 30 aqui no Brasil, eu acredito que não teria Revolução de 32 aqui em São Paulo, pois Getúlio Vargas talvez não existiria. Ele até poderia existir como uma figura que buscaria por independência, por autonomia, mas eu acredito que ele seria zerado ali seria caçado ali pelas autoridades americanas, né? Como Sendero Luminoso, Pancho Villa, enfim, né? Diversas aí pessoas que buscam tretar ali com os Estados Unidos, né? Então, eu acredito que, né, Getúlio, se não tivesse em exílio, estaria sendo empacotado. Já, né, durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil iria entrar ativamente também. Não iria esperar tanto, iria até tipo 1941, talvez 1942, né, para dar um certo preparo a mais. Mas eu acredito que a partir do momento em que o Japão atacasse Pearl Harbor, o Brasil ia declarar guerra ao eixo na hora. Não iria precisar dos Estados Unidos usar navios alemães para fundar navio brasileiro, tipo, né, supostamente. Né, então, beleza, né? E o Brasil teria um papel mais ativo, né? Não acredito que ele chegaria a ocupar a Alemanha, mas chegaria sim a ocupar a Áustria, né? Pois em 45 foi feito um convite para o Brasil ocupar um pedaço da Áustria e nós recusamos, não sei o porquê. Mas enfim, né? E a partir desse momento sim ocuparíamos a Áustria e o Brasil seria um país da América do Sul a ocupar um país da Europa. Isso seria interessantíssimo e marcante na história de ambos os continentes, né? E já durante a Guerra Fria, né, eu não acredito, eu acho que, não, aliás eu não acho, eu tenho certeza que o Brasil jamais iria falar sobre a União Soviética, dialogar com a União Soviética, né? Não acho que teria um período militar, né? Talvez a polícia seria um pouco mais, como eu posso dizer, seria um pouco mais investigativa, né? E iria investigar pessoas que compactuassem com a extrema esquerda ou que fossem simpatizantes, né, de figuras comunistas como Che Guevara, coisas do gênero. Então, eu acredito que eles não deixariam essas pessoas crescerem. Eu acho que ou eles prenderiam ou eles empacotariam, né? O FBI ia mandar logo de base, né? Enfim, né? A nossa moeda seria o dólar, né? Nós não iríamos precisar de visto para entrar nos Estados Unidos, afinal seríamos considerados americanos. Conflitos no Oriente Médio, sanções e coisas do gênero, né? Nós não iríamos responder por nós, mas nós acabaríamos por participar, mesmo que indiretamente, né, dessas decisões aí tomadas nos Estados Unidos, em vez de acatar ou não. Né? Já as relações aí com alguns países da América aqui do Sul, como por exemplo, né, a Venezuela, eu acredito que o Maduro não iria ter a audácia, né, de falar: o Brasil, posso entrar aí para invadir a Guiana, pois ele estaria cercado, né? Conflitos no Iraque, o Brasil poderia participar mais ativamente, brasileiros iriam poder chegar até mesmo aí participar mais de guerra, o exército brasileiro iria ser um exército mais bem equipado, mais bem treinado e mais bem armado, né? Uma vez que os Estados Unidos iriam investir pesado no nosso exército, porque o tamanho do nosso país, né, ele iria querer um exército que defendesse os interesses dele também, né? Eu não estou falando que os Estados Unidos aqui seria bonzinho e tal, né? Lógico, né, que os Estados Unidos com a Amazônia garantida, você tá doido que ele iria largar o osso? Nunca, né? Não só a Amazônia, mas também com outras terras brasileiras, né? Então, eu acredito que o Brasil, né, seria mais ou menos que o estilo Porto Rico, talvez com um pouquinho mais de autonomia. Já a questão aí da Rússia, da Ucrânia, lógico, né, que aderiríamos às sanções aí contra a Rússia,
né, e ajudaríamos a Ucrânia militarmente, né, logisticamente, ou fabricando armas para eles, ou fabricando munições, ou com um certo dinheiro. A cultura norte-americana iria ser mais forte aqui, né? Eu esqueci de mencionar, mas durante a Segunda Guerra Mundial, como o Brasil é um país lotado de japonês, né, não que isso seja ruim, né, isso iria causar muita briga, muita violência, racismo e xenofobia. Já os estados brasileiros, né, agora já voltando para a atualidade, eu acredito que os estados brasileiros seriam mais independentes também, né? Não seria tipo o que é definido em um estado é definido no país inteiro. Então, pode ser que tivesse estados que fossem liberados cannabis, portar ou ter posse de arma, questões como aborto, né? E, lógico, que iria adaptando em um estado, se deu certo em um, tenta no outro, se não deu, volta, tenta em um, em vez de tomar decisão, né, de um estado para todos, né? Então, eu acredito que nessa questão aí o Brasil talvez seria um pouquinho melhor, né? Porque em alguns lugares poderia ter cannabis, em alguns outros lugares você poderia ter porte de arma, posse de armas, né? E abortos talvez seriam liberados, né? Aí vai, né, de estado para estado. O que eu acho que seria uma ideia um tanto quanto interessante, né? A questão dos estados do Brasil serem um pouco mais independentes. A liberdade de expressão provavelmente iria estar na Constituição brasileira também, né? Eu digo liberdade de expressão igual a liberdade de expressão dos Estados Unidos da América do Norte. Alô, Monark! Beleza? Enfim, né, eu acredito, né, que o Brasil atualmente talvez poderia ser um pouco mais desenvolvido, talvez, né? Mas na questão militar seremos mais desenvolvidos, a polícia brasileira seria um pouco mais preparada e bem mais equipada, né? E lógico, né, que as coisas também iriam funcionar um pouquinho melhor, uma vez que iríamos ter o dólar, apesar que poderia causar uma certa inflação, mas ainda assim as coisas não seriam tão caras, né? E eu acredito que talvez políticos como Lula, o Bolsonaro, talvez eles não, né, chegariam a existir ou chegar à presidência nessa história alternativa. Beleza? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar. Por favor, só dê aquele crédito, comentem a teoria de vocês aí, né? Eu demoro, mas eu faço. Comentem aí o que vocês acharam também. Enfim, né? Quem puder ver os vídeos do card de descrição, eu agradeço. Quem puder curtir, compartilhar, se inscrever, eu agradeço. Passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, com uma pessoa se identifica. Fala assim, mano, já parou para pensar se o Brasil fosse uma colônia dos Estados Unidos? Ué, mas o Brasil já não é uma colônia dos Estados Unidos, indiretamente? Não, aí pipipi, popopó, você troca uma ideia e fala assim, não, mas diretamente, se os Estados Unidos tivessem feito isso, pipipi, popopó, interessante, hein? Beleza? Compartilha esse vídeo com um amigo seu, com uma amiga sua, com uma pessoa se identifica. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, me siga no Insta, me siga nas minhas outras redes sociais, curta a página do canal do Face. Enfim, falou e fui!